Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Manuel da Assembleia de Deus Belém, setor 65, e este é o seu canal Tocha EBD, trazendo subsídios a você. Estamos já entrando nesse primeiro trimestre de 2019, aonde estaremos tratando mais lições, são 13 lições, são 13 videoaulas da sala dos adultos. O tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Você que está chegando agora, já aproveita para se inscrever neste canal, ativar o sininho para receber as notificações, também o joinha, e para que o YouTube possa confirmar que aonde que esse vídeo está chegando. Também você pode deixar aí o seu comentário. Que Deus abençoe aos irmãos, aos pastores, aos superintendentes, aos professores e a cada um dos irmãos que já tem se inscrito nesse canal. A aula de número 1 será ministrada em sala no dia 7 de abril, domingo próximo, e é muito importante que os irmãos estejam também assistindo nossos vídeos até o final, já com a caneta, o bloco de notas, a Bíblia, a revista da Escola Bíblica Dominical, mas também estejam em aula presencial juntamente com a sua família, né? Será tratado sob o título Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. O texto áureo: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. A verdade prática é o tabernáculo de Moisés, foi o protótipo da igreja de Cristo, no qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. Nós sabemos que o tabernáculo foi um projeto de Deus entregue a Moisés no deserto. O próprio Deus projetou, o próprio Deus arquitetou, entregou a Moisés para que fizessem esse tabernáculo lá no deserto. Mas por quê? Para que servia o tabernáculo? Qual a importância do tabernáculo? Qual lição que nós trazemos para as nossas vidas? E o que isso tipifica? O próprio Cristo. Nós vamos estar aprendendo juntos durante esta aula. Fique conosco. No ponto de número 1, a parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo. Êxodo capítulo 25, versículo de 1 a 7. No subponto 1, por que construir um tabernáculo no deserto? Para que servia o tabernáculo no deserto? Deus conhecia aquele povo que tinha saído do Egito, lugar onde tinha adoração a vários deuses. E agora Deus, na liderança de Moisés, Deus então, ele o assistia ao seu povo, acompanhava o seu povo, confirmava a sua presença através da nuvem poderosa, através do fogo, através do maná, e também agora Deus vê que o seu povo precisava de um lugar para adorar, um lugar para adoração, um lugar para abrigo, um lugar para refúgio. Então, qual lição que nós aprendemos, já nesse ponto? Deus, ele nos conhece, sabe qual deserto você está passando e ele te assiste. Ele sempre tem uma saída, ele sempre tem um escape, ele sempre tem uma esperança, ele sempre dá um refúgio ao seu povo. Sob ponto de número 2, a materialização da obra de Deus. Êxodo 25, 1 e 2. Falou
o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Então a obra de Deus, ela requer aí uma parceria humana, né? O seu povo, os filhos de Israel. Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado de várias vezes, de muitas maneiras, Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que fala com o seu povo, que se relaciona com o seu povo, que manifesta ao seu povo, e de várias maneiras, de várias formas, né? Vemos que no Éden o próprio Deus falava com o homem, né? Salmos 19, versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E também algumas vezes Deus se manifesta aí através, ele usa a natureza para falar com a humanidade. Vemos aí no caso do dilúvio, Noé, ao dilúvio, Deus anunciou que viria chuva em época de sequidão, e veio realmente chuva. Deus, então, mais adiante, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2, Deus fala com Moisés no meio de uma sarça, e a sarça estava em chamas. Lá na frente nós vemos uma lã que serviu de sinal para Gideão, em Josué no capítulo 6, versículos 36 a 38. Nós temos aí também o caso de Elias. Deus falou com Elias em meio a um vento suave. 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 e 2. Em Jeremias, capítulo 18, Deus falou a Jeremias, é uma visão, mas ele falou a Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Nós temos aí no Novo Testamento, entre outros exemplos no Velho Testamento. No Novo Testamento, Deus agora se manifesta através das estrelas que guiaram os magos até onde Jesus estava. E enfim, tem uma série de exemplos aí bíblicos, né? Esse o próprio livro que nós estamos lendo, capítulo 25, versículo 1, vemos que foi o próprio Deus que arquitetou o tabernáculo. Ele arquitetou no céu e escolheu agora Moisés para continuar com o seu plano, com o melhor que eles tinham, né? Recapitulando, no processo da libertação do povo de Israel, né, das mãos de Faraó, Deus levantou também um líder, um homem. Foi o próprio Moisés. Arão e Miriam também mostrou o seu poder por meio das pragas no Egito. Ele abriu também o mar, o próprio Deus abriu o mar, né, para o povo passar. E agora no deserto, a presença de Deus, o próprio Deus em meio ao fogo e à nuvem, os raios e trovões. Então Deus que ele se manifesta, é um Deus que ele se relaciona com o homem, né? Mas a obra, para ser materializada, ele conta com um homem. Sob ponto de número 3, três verdades bíblicas sobre ofertas. O que o ofertante deve saber. Vemos aqui, versículo 2 de Êxodo 25, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Então, foi o próprio Deus que ordenou, né? Vemos aí, livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, Deus, ele falando através do profeta: minha é a prata e meu é o ouro, tudo é do Senhor. Salmos 24, 1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os seus habitantes. Carta aos Romanos, capítulo 11, verso 36, diz: porque dele, por ele e para ele
são todas as coisas. Então, a oferta, também aqui nós vemos que foi um plano de Deus para o sustento da obra do Senhor. Já aprendemos aqui algo muito importante nesse ponto. Deus sabe, Ele te assiste nas necessidades, Ele nos abençoa, né? Somos abençoados pelo Senhor, e agora temos que devolver a parte do Senhor, né? Porque tudo vem dele, tudo é para a glória dele, e nós também não podemos nos apegar com coisas materiais, com coisas desta terra, porque nós somos abençoados por bondade e misericórdia do Senhor. Sob ponto 2, o ato de ofertar é voluntariamente. Voluntariamente, vem do coração voluntário. Êxodo 36, versículo 5, vemos aí que o povo trouxeram até muito mais do que lhe era pedido, pois então ali Deus sabia o que o povo tinha, e Deus contava com o povo, e o povo foi abençoado também sob uma obediência. Nosso Deus, Ele precisa de dinheiro, Ele precisa de oferta, sim ou não? Discuta aí na sua sala de aula. Deus, então, nós vemos aí que a própria obra do Senhor, ela precisa, para quê? Para a manutenção, né, da sua obra, né? Mas, Mateus 6, 21, a palavra diz, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E o seu tesouro, e o seu coração, aonde está? Está pegado em dinheiro? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Caminhando para o subponto terceiro do ponto primeiro, fidelidade ao Senhor trará abundância. Nós vemos aqui, neste ponto, algo muito interessante que o comentarista nos deixa, que a Bíblia diz, conforme Mateus 25, 21, aquele que é fiel no pouco também será recompensado. Moisés foi um líder que compreendeu bem esta verdade e viveu, pois o povo trouxe a oferta em ouro, prata, cobre, pedras preciosas e madeira, que enchiam os depósitos, e disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor havia ordenado. Abra a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 16, vamos ver qual conselho sábio Salomão deixa. Diz assim, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que grande tesouro e inquietação. Deus sempre fez o pouco virar muito. Deus sempre contou com uma fé, um coração genuíno, um coração puro, uma vida de obediência, de temor, né? Veja bem que lá no caso da multiplicação dos pães, de João no capítulo 6, havia um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? E aí, no caso, o que Jesus fez? Ele multiplicou, né? No caso de Gideão, no capítulo 7, havia 32 mil homens. Deus contou agora com um pequeno exército, mas um pequeno exército corajoso, né? No caso de Davi, uma pequena arma para Deus é suficiente para destruir um gigante. No caso do próprio Moisés, ele falou com Moisés próximo ao mar, ele preocupado como que, e agora, o que iria acontecer? E Deus fala a Moisés, Moisés, o que você tem na sua mão? Eu tenho uma vara, então toca na vara, toca no mar, né? E o mar se abriu, né? Continuando aqui no ponto de número 2, o tabernáculo foi um projeto de Deus. O próprio Deus elaborou o tabernáculo
E todo detalhe, com todas as medidas, também o seu mobiliário, e escolheu Moisés e o seu povo no deserto para executar esta grande obra. Esta palavra tabernáculo no latim significa tenda ou barraca. Já no dicionário Aurélio é tenda portátil. Tinha também outros nomes, como tenda da congregação, tenda do culto, tabernáculo do testamento, né? Caminhando ao ponto de número 1 do subponto 2, o ponto 2 do subponto de número 1, Deus arquitetou o tabernáculo. Ele disse: me farão um santuário e habitarei no meio deles. Vemos que em Hebreus capítulo 8, versículo 5, menciona lá que o tabernáculo foi construído a partir de um padrão celestial, né, e dado a Moisés. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 47 e 48, temos aí o sermão de Estevão, diácono. Ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porém, nós que precisamos de um lugar para adorar, nós que temos que estar congregados, temos que estar na casa do Senhor, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor. E Deus, Ele conta com homens fiéis na terra para revelar os seus desígnios ao seu povo, a sua glória, para falar com o seu povo. Agora Ele conta com Moisés, o líder, para conduzir o povo desde o Egito até o Monte Sinai, onde Ele revelou a sua glória. Moisés, através de Moisés, também as águas foram divididas, através de Moisés, a glória, a presença do Senhor agora não mais estava somente com Moisés, estava com os anciãos, estava com os valentes das tribos também, com Arão, Nadab e Abiú, mas não bastava somente isso. O tabernáculo no deserto era mais que uma tenda, era uma igreja no deserto e também um símbolo de salvação e um lugar de adoração, já apontando para o próprio Cristo. Caminhando ao subponto de número 2, o tabernáculo foi o projeto de Deus. Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher sob a lei. Deus, ele tem os seus planos, Ele conhece passado, presente e futuro. Nós vemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou no grego quer dizer tabernaculou entre nós. Então Deus, no seu projeto divino, já no Novo Testamento, Ele enviou o seu próprio Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme João capítulo 3, versículo 16. Assim como o tabernáculo no deserto, ele aponta a salvação, nosso Cristo vindo ao mundo também aponta a salvação a nós. Subponto número 3, o plano térreo do deserto. Alguns aí na sua sala de aula possuem uma Bíblia já de estudos com mapas. Isso vai ajudar bastante, já com as suas referências, com todo o detalhe das mobílias, a localização, pois também nós estaremos tratando desses detalhes de cada mobília e seus significados na tipologia do próprio Cristo e também para a igreja. Durante as próximas aulas será tratada, inclusive o pátio ou átrio, aonde estaremos tratando
no subponto aqui de número 3, né, um espaço. Esse espaço do tabernáculo chamado de átrio era chamado por uma cerca, era fechado por uma cerca feita de cortinas de linho fino, torcido, prensas por ganchos e pinos em pilares de madeira de acácia, né? O altar do holocausto, com todas as suas medidas, conforme Êxodo 27, versículos de 1 a 2. Né? Esse altar do holocausto ficava no espaço de fora, já dentro do átrio, desde a porta da entrada, tinha lá um altar de bronze ou de cobre, onde era feita as ofertas queimadas, principalmente onde era feito o sacrifício pelos pecados, a expiação pelos pecados eram feitas ali no altar do holocausto. Também tinha pia de bronze. Essa pia de bronze servia para a purificação dos sacerdotes antes de entrar no tabernáculo, né? Ficava entre a tenda da congregação e o altar, né? Tinha também a tenda do testemunhos, a tenda do testemunho, o tabernáculo propriamente dito, era a parte interna e ficava dentro do pátio, composta por duas partes, lugar santo e o lugar santíssimo ou santo do santo. Então, dentro da tenda tinha essas duas repartições aí, internas, que seria o lugar santo e o lugar santíssimo ou santo dos santos, e também com as suas mobílias. O lugar santo, no lugar santo, tinha lá o seu castiçal com suas 7 lâmpadas e a mesa da proposição, onde tinha os pães da proposição, da proposição. Esse aqui é o lugar santo, onde tinha o candeeiro ou candelabro, o castiçal de ouro com suas 7 lâmpadas, mesa feita de madeira de acácia, mesa dos pães da proposição, por fim, ainda um lugar, no lugar santo, em frente para a entrada de cortinas bordadas que dava para o lugar santíssimo. Estava o altar do incenso revestido de ouro, no qual se fazia a intercessão pelo povo. Então, no lugar do incenso, que fazia parte das intercessões pelo povo. E tinha também o lugar santíssimo, que era o lugar mais importante do tabernáculo, onde tinha a arca do concerto, a arca do testemunho, com o vaso de ouro, com o maná, e a vara de Arão e as tábuas da lei, conforme livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 3 a 4. A arca da aliança representava a presença de Deus vivo. Na nova aliança é o próprio Cristo. Caminhando aí para o ponto de número 3, a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Vamos ver aí qual a importância no aspecto tipológico do tabernáculo. Já vemos aí falando sobre a tipologia do tabernáculo e o próprio Cristo. Agora nós vamos ver com relação à igreja. O tabernáculo no deserto nos ensina aí grandes lições para a igreja, lições de esperança, lições de perseverança, lições de adoração, lições de fé, lições de santidade, lições de temor. A igreja atual, ela é o tabernáculo do Deus vivo na terra. Cada detalhe desse mobiliário vai ser tratado nas próximas aulas. É muito importante estar conosco aí. Em cada aula estaremos aprendendo coisas novas. No átrio, traz uma simbologia do próprio Cristo, nosso Salvador. E a simbologia para a igreja,
nós temos aí a experiência da salvação. No lugar santo, né, nós temos aí a simbologia de Cristo, Jesus, o mediador. A simbologia para a igreja é a santificação. No Santo do Santo, né, temos a simbologia do próprio Cristo, né, o nosso Senhor. Né. Para a igreja é a própria comunhão. Subponto de número 2, a igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus na terra. Portanto, assim como nós já tratamos aí acerca do tabernáculo, um símbolo de Deus na terra no Antigo Testamento, também para o Novo Testamento é um símbolo de Cristo na terra, né, apontando para o próprio Cristo e a sua missão na terra. A igreja também é o tabernáculo de Cristo na terra. Vemos Paulo, ele escreve na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 24, a igreja, ela é morada de Deus, tabernáculo, né? Também aos irmãos de Coríntio, 1 Coríntios 3, 9, Paulo fala sobre o crescimento dessa igreja, que é um crescimento da obra tabernacular, né? Da presença de Deus no meio do seu povo. Sem Deus, o povo não tem direção, né? Sem Deus o povo não tem temor, não tem fé. Então Deus conhece o seu povo e sabe que o seu povo precisa de um lugar para adorar ao Senhor, né? Que é igreja. Nós somos o tabernáculo do Senhor. O Senhor, ele mora em nós, ele está em nós. 1 Coríntios 3,16, a igreja é apresentada como um edifício de Cristo, e nós também somos tabernáculos de Cristo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, nós somos casa espiritual, somos morada de Deus. Finalizando já no livro aos Efésios, Paulo escreve para os irmãos, e no capítulo 2, versículo 22, a igreja, ela está edificada em Cristo, ela aponta Cristo. Portanto, que Deus abençoe cada um dos irmãos, fique conosco e até o próximo vídeo.